Novamente, bom dia, irmãos. A gente vai fazer aqui de cima mesmo, só por uma questão estrutural, né, das gravações. Mas eu gostaria de abrir com os irmãos a Bíblia hoje, lá em Números. Nós vamos ler 2 versículos, que é o Números capítulo 9, versículo 23, e Números 23, 19. Então nós vamos começar no 9, 23, e depois 23, 19. Esse nosso estudo ele vai ser dividido em 2 partes. Tentarei terminar a primeira parte hoje e a segunda parte na semana que vem, tá bom? 9, versículo 23. Quem puder ler pra gente? Segundo 9, 23. Segundo mandamento do Senhor, será acampado, segundo o mandamento do Senhor, se põe bem machos, cumprindo seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, em treinamento de Moisés. Certo? E o próximo está em versículo 23, capítulo 23, versículo 19. Outra pessoa puder ler? 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Certo? Vamos fazer uma oração? Pedir ao irmão Lamaniel para orar por nós? Ó Senhor Deus, tu és nosso Pai, Criador, mas que a gente saiba. Ó Pai, abençoe, Senhor, a tua palavra, deixe o que responda vertical, e tudo seja feito à vontade do Senhor. Abençoe os nossos orados, e Pai, nos passar essa mensagem, Senhor. Que eles façam a vontade do Senhor. Abençoe todos os irmãos aqui, dando a confissão, e mais sábio do que a palavra, do nosso palavra, guardamos Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria então de começar o nosso estudo dividindo ele em 2 partes para hoje. A primeira parte é uma introdução toda do livro e a segunda parte, então, é uma exposição a respeito de alguns capítulos do livro para nós entendermos o contexto em que eles estavam vivendo, tá bom? Então, só para nós termos as ideias, quais são os alvos da nossa lição hoje? O primeiro alvo é saber. Então, saber o quê? É entender a relevância do livro de Números. Porque às vezes a gente passa o livro de Números muito rápido, porque é só algumas leis, é uma genealogia e já passa para Deuteronômio, que é a repetição da lei. E a gente esquece de trazer as verdades do livro de Números para nós. O segundo é sentir, ou seja, o sentir é agradecer a Deus pela sua fidelidade, por aquilo que Ele faz por nós. Por quê? O povo de Israel, quando estava no deserto, e esse período em que o livro de Números foi escrito foi o período em que eles estavam no deserto, foi um período que eles precisavam entender sobre a fidelidade de Deus. Eles já eram para eles terem entrado na terra de Canaã. Quando eles chegam no livro de Números, há um recenseamento que Deus manda fazer no povo, e o povo então se distrai com algumas coisas e não quer entrar na terra prometida com medo dos homens que eram muito fortes e tudo. Então eles desobedecem a lei de Deus, então por isso eles vão passar ali 40 anos no deserto. E o terceiro é agir, ou seja, listar as circunstâncias que mostram a fidelidade de Deus na vida diária. Esse é o objetivo de Números para a nossa vida hoje como igreja, porque a gente sempre olha os livros do Antigo Testamento, e eu tenho visto isso demais ao longo dos anos, as pessoas subtraindo o Antigo Testamento, porque agora nós só vivemos o Novo. Né? Mas, na verdade, o Novo Testamento é o cumprimento do que o Antigo Testamento fez. Então, é a nossa história, é a história do povo de Deus, começando do povo de Israel, então vindo até a igreja. Então, nós precisamos listar as circunstâncias que mostram a fidelidade de Deus na vida diária. E eu gostaria então de mostrar para os irmãos algumas informações básicas que nós temos visto, né, em todos os livros. Primeiro, o escritor, que foi Moisés.
né? O período em que ele escreve é um período que eles estavam no deserto, naquela peregrinação de 40 anos, que foi ali em volta de 1446 a.C. até 1406 a.C. Então, esse período compõe mais ou menos 38 a 40 anos em que eles estavam no deserto. Tá? O local foi o deserto, né? O alvo foi o próprio povo de Israel, para mostrar para eles algumas leis que eram necessárias, tanto as leis cerimoniais quanto as leis civis. Então, o livro de Êxodo, o livro de Números, você vai ver a distribuição de algumas leis cerimoniais e algumas leis civis. Lembra? Aí nós estávamos trabalhando justamente sobre as leis. Então, nós possuímos 3 leis. Quais são as leis? Quem é que lembra? A primeira lei é a lei que se refere a Deus e aos homens, que está lá em Êxodo 20. É a lei moral. Isso, a lei moral. A segunda se refere somente dos homens para com Deus, ou dos homens para com os homens, que é a lei civil. E a lei que se refere dos homens para com Deus, que é a lei cerimonial. Tá? Então, são esses 3 tipos de lei. Então, os versículos chaves foram os versículos que nós lemos, que foram em Números, capítulo 9, versículo 23, e Números 23, 19. E a palavra-chave do livro de Números é fidelidade. Nós precisamos ser fiéis, porque quem primeiro foi fiel foi o próprio Deus para conosco. Mesmo sem ele precisar, ele foi fiel, tanto para o povo de Israel, quanto para nós como igreja hoje. Tá bom? Então, nós temos alguns propósitos no livro de Números. E eu distribuí ele em 4 propósitos para que nós possamos ver rapidamente aqui. O primeiro propósito é mostrar que Deus guia, Deus disciplina e Deus sustenta o seu povo. No caso do povo de Israel, foi no tempo em que eles estavam no deserto. Olha, houve o guiar de Deus. Então, nenhum outro povo teve um guia como eles tiveram, em que de noite ele protegia do calor ou do frio, durante o dia protegia do calor no deserto. Então, durante os 40 anos que eles passaram no deserto, nenhum fiapo da roupa saiu, ou seja, foi uma proteção de Deus. Eu vou dizer para os irmãos, se a cada 6 meses eu não trocar de calça, minha calça fica toda rasgada. Imagine o povo de Israel que passou ali 40 anos e nem um fiapinho saiu. Então, Deus na sua proteção e no seu guia, né? Mas assim como Deus ama o seu povo, Ele também tem que disciplinar o seu povo. Assim, olha, eu fico vendo nas minhas filhas, eu amo minhas filhas, mas para que elas cresçam de uma forma correta, eu preciso disciplinar elas. E a disciplina, muitas vezes a gente pensa que a disciplina é só punitiva, mas a disciplina ela possui 3 estágios. A disciplina educativa, que é quando nós ensinamos; a disciplina corretiva, que é quando nós damos algum castigo por terem desobedecido; e a disciplina punitiva, que é quando leva uma lapada, né, para entender, olha, eu te avisei, te deixei de castigo, agora você vai sofrer as consequências, né? Então, a disciplina de Deus é da mesma forma. Deus vinha ensinando o seu povo e mostrando para o seu povo o que é que eles tinham que fazer, e isso era disciplina. E também o sustento de Deus para com o seu povo. Olha, nós temos pelo menos 2 situações, na verdade são 3 situações que o povo de Israel passou no deserto, em que nenhum outro povo também pôde presenciar e experimentar o que eles fizeram. Por exemplo, não vi nenhuma outra história mundial em que um povo pudesse transformar uma água amarga numa água boa para se beber. Você não tem, mas o povo de Israel teve. Deus supriu a necessidade de água para o povo de Israel. Você não vê em nenhum outro povo, do nada, não é um enxame, mas como é que é o coletivo de pássaros? Um bando de codornizes voando em direção ao povo para que eles pudessem comer. Você não vê relatos disso na história, mas você vê no povo de Israel. E eles puderam então se alimentar. Era tanta carne que eles botavam para fora, é o que o texto diz. E em terceiro lugar, nós vimos que nenhum outro povo, inclusive nem nós, vamos poder provar que foi o maná, que foi dado por Deus exclusivamente para o povo de Israel. Então, o sustento de Deus para o povo de Israel durou todos aqueles anos ali,
para que eles pudessem subsistir, sobreviver e também se preparar para eles estarem entrando na terra de Canaã. E aí é onde vem o terceiro propósito, preparar Israel para entrar na terra de Canaã. Foi a terra prometida, Deus havia dado isso para eles, então eles deveriam colocar isso no seu coração. E tipologicamente, nós vemos aqui que Deus, através do livro de Números, mostra ali a vida cristã como uma peregrinação espiritual, entre a libertação, que foi no Êxodo, até a herança prometida, que vai ser em Josué. Então nós temos ali todo o período do deserto, em que Deus vai guiando eles. Então vai passar ainda aqui por Números e Deuteronômio, para que eles cheguem então a Josué na entrada da terra, tá bom? Então, esse foi o início do contexto em que eles estavam vivendo. Tinham saído do Egito, Deus havia estabelecido as leis civis, cerimoniais, morais, e agora então o estabelecimento disso como nação, que é o livro de Números. E aí, irmãos, começa então o nosso estudo mesmo. Por quê? Deus é um Deus da ordem. E ele, por ser um Deus da ordem, ele colocou ordem ali para o povo de Israel no deserto. Então Deus organiza, Deus guia, Deus santifica o seu povo para a missão. E eu gostaria de abrir com os irmãos em Números capítulo 1, versículo 1. Quem pode ler para a gente? Não mais o Senhor a Moisés, no monte Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, segundo ano da sua saída da terra do Egito. Pode ler o versículo. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes de todo o homem, cabeça por cabeça. Ok. Então, o que acontece aqui? Olha, nós estamos dentro desse contexto aqui, mostrando ali que Deus ele vai guiar, vai organizar e ele vai santificar o seu povo para a missão. Então, dentro do versículo, o versículo principal que eu gostaria de trabalhar junto com esse primeiro aqui, é que o versículo 9, 23 também, que tem até tá no slide. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. E no que o pastor leu aí, Deus dá uma ordem a eles, né, que eles então fizessem o censo do povo. Nas duas situações, você não vê Deus pedindo a eles, você vê Deus dando uma ordem a eles. O verbo aqui, ele está no imperativo, né? Fazei, levantai. Então, essa ordem de Deus, Deus então Deus coloca neles ordem, define funções e estabelece o ritmo de marcha segundo a sua presença. Olha, quando nós formos ver os restantes do texto, quando a nuvem subia, eles tinham que sair e ir para outro lugar. Quando a nuvem descia, eles paravam e se estabeleciam. Quando a coluna de fogo andava, à noite, eles iam. Quando parava, eles paravam também. Então você vê o tempo todo Deus organizando o local onde eles estavam indo. Quando você olha no mapa a organização que Deus trabalhou com eles, você vê Deus estabelecendo um perímetro com eles para que eles ficassem livres de qualquer invasão em locais que eles tinham acesso a todas as regiões de forma estratégica. Então, Deus, ele é um Deus organizado. Nós vimos isso desde Gênesis, né? Às vezes os meninos falam que eu sou muito cri-cri, né? Lá em casa, então, a Fran e as meninas dizem que eu sou cri-cri demais. Mas eu penso o seguinte, se o nosso Deus, que é um Deus organizado, é um Deus que tem tudo nos seus pormenores, ele pensa, eu acredito que nós, como seus servos, temos que seguir a mesma linha, né? Temos que ser organizados. Mas não é só a organização que funciona.
Olha, nós precisamos olhar para Deus e seguir da mesma maneira a sua organização, o seu guiar e a sua santificação. Não adianta eu ser só organizado. Por quê? A organização, tem muita gente no mundo que também é super organizada, se não muito mais do que eu. Se a gente for pensar em somente guiar, esquecemos que nós também temos que ser guiados. E se pensarmos só em fazer baseado na organização, esquecemos da parte principal, que é a parte espiritual, é a santificação diante de Deus. Então, as três coisas precisam andar juntas. Eu preciso ser organizado, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo e eu preciso, então, ser santificado dia após dia para viver uma vida correta diante de Deus. Então, as três coisas andam juntas. Por isso que Deus coloca ordem, define funções e estabelece aqui o ritmo de marcha, segundo a sua presença, para o povo de Israel. E isso inclui para nós como igreja também. Tá? Então, como primeiro passo, nós temos aí o censo e a organização do povo. Números capítulo 1, ele traz o estabelecimento do censo para a missão. Olha, ele tem a contagem dos homens aptos para a guerra, que são todos acima de 20 anos. Em Números capítulo 1, versículo 46, quem é que pode ler aí para a gente? Pode ler, do 46 ao 49. Todos os contatos foram 63.500. É do 46. Ah, tá. 46 ao 49, isso. Todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto o Senhor falará a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantará o censo deles entre os filhos de Israel. Ok? Então é o seguinte, nós temos duas categorias aqui que foram estabelecidas por Deus. Deus mandou fazer todo o censo do povo. Mas uma coisa que ele mandou fazer, que foi uma divisão, foi que, primeiro, deveriam ser contados todos os homens que eram aptos para a guerra acima de 20 anos. Então, nós temos ali 603.550 pessoas. Só de homens tinha quase uma Uberlândia. Né? Só de homens tinha quase uma Uberlândia. Era um povo altamente numeroso. Nós não estamos falando de uma nação hoje que tem milhões e milhões. Nós estamos falando de nação na época deles, em 1400 a.C. Uma nação que tinha mais de 600 mil, era uma nação poderosa, era uma nação grande. Lembrando que eles ainda não possuíam a terra. Por que você acha que quando eles chegam na porta de Jericó treme? Porque era muita gente, eram muitos homens. Segundo, dentro desse contingente, não era para se entrar no censo quem? O povo de Levi. Por quê? Porque eles foram separados para uma outra frente de batalha. Deus separou duas frentes de batalha. A primeira batalha física, para aqueles que iriam lutar mesmo para a proteção do povo e para adentrar na terra prometida. E Deus também estabeleceu uma batalha espiritual. Era aqueles que estariam reservados para o ministério, para servir a Deus através da adoração cultica. Então, o princípio é que Deus conhece o seu povo nome por nome, e aí está cada um para o seu propósito específico. Vamos abrir lá em João capítulo 10, versículo 3, uma pessoa, e o outro em 1 Coríntios 12, 11 e 12.
Para este, o cordeiro abre as ovelhas e ouve a sua voz. E ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e conduz para fora. Ok? Então, aqui nós temos o seguinte: é Deus, é Jesus, que conhece as suas ovelhas. No caso, Jesus estava fazendo essa parábola justamente para dizer, olha, e depois ele vai dizer, ainda tem aquelas ovelhas que ainda não são do meu aprisco, mas que eu ainda vou buscar elas, e elas vão vir para o aprisco falando sobre nós como igreja. Ali ele estava falando sobre o povo de Israel convertido, e agora ele traria então o povo, os gentios que somos nós, a igreja. Então, pensa comigo o seguinte: se Deus, o próprio Deus, conhece ovelha por ovelha, ele conhece sua voz, suas ovelhas reconhecem a sua voz e ele reconhece cada uma pelo nome. Então, o Senhor Jesus Cristo é assim. 1 Coríntios 12, 11 e 12. Mas um só, mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Certo? Então é o seguinte: nós fazemos parte de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, em que Cristo é a nossa cabeça. Mas individualmente ele conhece a cada um. E o Espírito Santo distribui a cada um propósito dentro do seu trabalho. E isso é estabelecido através de quando? Quando Deus dá os dons a cada pessoa, a cada membro da igreja. Então, quando Deus estabelece o censo para o povo de Israel e separa o povo, os que iriam lutar, dos que iam cultuar, Deus conhece ali e alista cada um para o seu propósito específico. Dando continuidade, dentro do censo e da organização do povo, nós temos a ordem do acampamento e das bandeiras no capítulo número 2. No capítulo número 2, nós temos o tabernáculo no centro. O irmão Lamoniel já mandou lá no grupo da igreja, né, quando a gente estava falando no livro de Êxodo, ele mandou lá justamente o tabernáculo no centro e as tribos subdivididas ao redor. Por quê? Porque, primeiro, é que no centro, Deus mostrava o quê? A sua centralidade no povo de Israel. Então todo o povo de Israel tinha que ter a noção de que Deus estava no centro e eles estavam então na presença do próprio Deus. Porém, ao redor, a primeira camada ao redor estavam os levitas, aqueles que estavam fazendo o que com relação ao povo? Lembra? Muita gente hoje fala assim: eu quero ser levita. Primeiro que nós não somos da tribo de Levi, né? Para encontrar um levita hoje, de verdade mesmo, da tribo de Levi, não sei nem se é possível no jeito que nós estamos hoje. Futuramente, quando a nação de Israel se estabelecer completamente de novo, aí sim, mas por enquanto, não. E aí o que acontece? Dando continuidade a isso, toda a nação de Israel estava envolvida na adoração de Deus, mas os levitas, a tribo de Levi, da onde vieram os sacerdotes e aqueles que trabalhavam no tabernáculo e no templo, a responsabilidade deles não era ser maior do que o resto das outras nações, ou das outras tribos, mas era centralizar a adoração de Deus. Olha, lembra, quem é o centro? Deus. Eles estavam ao redor para quê? Para direcionar as outras tribos para a adoração de Deus. Não é porque eles seriam melhores do que os outros, mas o direcionamento era diretamente para Deus. Então, eles tinham que ajudar a isso. E aí a gente vê 4 colunas tribais por bandeiras com seus totais. Olha, se você for ver aí do capítulo 2, versículo 3, de 3 até o versículo 31, você vai ver a subdivisão aí em 4 partes. No lado leste, à frente, você vai ver a primeira marcha, que vai ser Judá, Issacar e Zebulon, um total de 186.400 pessoas. Ao outro lado, isso dos homens, né? Do outro lado, nós vemos o sul, a segunda marcha, que é Rúben, Simeão e Gade, 151.450 homens. No lado oeste, nós temos Efraim, Manassés e Benjamim, né? São as tribos ali
de Raquel, né? Então, 108.100 homens. E do lado norte, né, na frente, fecha a marcha com Dan, Assé e Naftali, com 157.600 homens. Qual é o princípio que nós podemos tirar disso? Que a unidade, ela precisa ser com lugar e com função. Olha, nós queremos dizer que Deus, na igreja, nós somos um. Aí quando você fala assim, nós somos um, mas o que cada um vai fazer é o que cada um bem entender, então nós não somos um. Concorda comigo? Porque se cada um for fazer o que quiser, nós não somos um. Porque se eu disser pro meu dedinho, você pode ser o que você quiser, ele quiser ser orelha, o que vai acontecer? Não vai ser, vai dar problema. Então, na igreja, hoje, nós precisamos usar o mesmo princípio que Deus deixou. Organização, ela precisa ser com unidade, mas cada membro, cada pessoa que compõe a igreja, tanto local quanto a igreja de Cristo, ela precisa estar com o seu lugar e com a sua função. Cada tribo sabia onde ia ficar e quando mover. Por isso que disciplina, ela protege e sustenta a missão. A disciplina, ela protege e sustenta a missão. Olha, uma das coisas que a gente vê no povo de Israel, que aconteceu, a gente pode ver duas situações diferentes. Futuramente a gente vai estudar sobre isso, mas quando chega na época do livro de Juízes, o último versículo de Juízes diz o quê? E cada um fazia conforme achava mais correto. Isso funciona? Não funciona. Por quê? Porque a verdade se torna relativa. O que eu acho mais correto pode não ser o que você acha mais correto. O que você acha mais correto pode ser o que eu não acho mais correto. Qual era o ciclo que o povo viveu em Juízes? Obedecia a Deus enquanto estava um juiz. Aí desobedecia a Deus. Vinha então um tempo de desestrutura, que eles eram dominados. Aí Deus levantava um juiz. Aí o juiz voltava a fazer o povo viver dentro da adoração de Deus. Aí enquanto esse juiz vivia, o povo adorava a Deus, o juiz morria, se afastava de Deus. Isso foi por mais de 400 anos nesse ciclo. Por quê? Porque não funciona. Nós precisamos seguir os princípios que Deus nos dá. Ah, mas eu não acho que é assim. Aí o problema é seu, não é uma questão de achar ou não. É uma questão de seguir o princípio. Olha, eu vou dar um exemplo. Por que nós não utilizamos uma música mundana dentro da igreja? Mas a forma de adoração a Deus pode ser qualquer uma. Basta meu coração estar diante de Deus. Então, por que nós não utilizamos o funk dentro da igreja? Por que nós não utilizamos o samba dentro da igreja? Porque muita gente vai me crucificar com isso, vai dizer, não, mas o que importa é o coração. O Uzá também tinha o coração diante de Deus, teve o coração assim para servir a Deus, mas fez da maneira errada e foi punido por conta disso. Nós, como igreja, precisamos entender. Não é porque o meu coração diz que aquilo é bom, que aquilo é bom. O meu coração diz que nós precisamos, todo mundo usar burca, até os homens. Qual é o princípio? Nenhum. Agora, quando eu digo, olha, todos nós precisamos nos vestir com decência e ordem, é um princípio bíblico. O que é decência e ordem? É aquilo que não traz nada para o meu corpo. Né? Agora, se trouxer alguma coisa para o meu corpo, a visualização não for para o meu rosto, for para o meu corpo, porque do jeito que eu sou forte, né, bombado, né? O que acontece? Se a visualização for para mim, não vai ser mais para a glória de Deus. Então, tudo que eu for fazer precisa estar com o princípio de serviço ao Senhor. Por esse motivo, a unidade precisa ser com lugar e função, de acordo com os princípios de Deus. A disciplina e a organização, ela protege e ela sustenta a missão que Deus nos dá. Segundo, dentro do primeiro, do senso da justiça, a terceira parte são os levitas e as suas responsabilidades, porque nós vimos o povo de Israel subdividido nas regiões e nas 4 marchas, agora nós vemos os levitas e as suas responsabilidades. Olha,
uma das coisas que a gente precisa ter é que Deus, na sua adoração, Ele organiza as coisas. Está no Números capítulo 3, do capítulo 3 ao capítulo 4. E eu queria que nós olhássemos Números 3, de 12 a 13. Então, quem é que pode abrir para a gente aí? Números 3, de 12 a 13. Números 3, 12 e 3. 12 a 13. Isso. Eis que tenho aos levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que há até agora, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia que seria o primogênito até o dia. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Certo, então Deus faz aqui uma divisão, Ele pega então todos os primogênitos do povo dos levitas e Deus o toma para si, para o serviço ministerial, tá? Então, dentro aqui dos clãs e das tarefas, nós temos 3 clãs que serão utilizados. O primeiro clã é Coate, que vai estar ao sul, está em Números 4, de 4 a 15. Depois você pode ler tudo isso aí, tem os textos eu vou passar no grupo da igreja, tá bom? Então é o seguinte, Coate ao sul, eles eram responsáveis pelos móveis sagrados, seja a Arca da Aliança, a mesa, o candelabro e os altares. Eles eram cobertos pelos sacerdotes, olha só a organização. Eles, todas as funções e todas as coisas do tabernáculo, elas eram para adoração de Deus. E nada do que fosse estranho poderia estar no meio ali, senão o sacerdote seria eliminado, certo? Tanto o sacerdote quanto o sumo sacerdote. Então, todo o serviço do Senhor precisava antes da santificação, como nós vimos em Êxodo, por isso que eles entravam e lavavam, senão os sacerdotes se lavavam ali na bacia de bronze, justamente para purificação, para o serviço ao Senhor. E depois, então, eles faziam os sacrifícios de animais. Então, o que acontece? Os sacerdotes, quando precisava sair de um lugar para o outro, quem é que fazia a tarefa de desmontar, deixar tudo no lugar para levar? Eram os levitas? Eles eram responsáveis. Eu não vejo nenhum desses levitas de hoje querendo lavar num chão ou limpar um banco da cadeira. Só quer ficar o quê? Cantando. Porque eu sou levita. Então, primeiro você precisa aprender a levitar. Em primeiro lugar, né? Porque nenhum deles quer servir. Eles só querem se mostrar. Então, não era esse o objetivo. O objetivo dos levitas era organização. Era para deixar tudo em ordem para a adoração de Deus. Então, a tribo de Coate ali era uma tribo que ele era dentro da tribo de Levi. O clã Coate era responsável pelos móveis sagrados. Mas antes que eles fizessem essa transição, eles eram cobertos pelos sacerdotes antes do transporte. Uma vez cobertos pelos sacerdotes, eles podiam então transportar, para que não houvesse contaminação das coisas que eram de fora. O segundo é o clã de Gerson, a oeste, está em Números 4, 24 a 26. Eram cortinas cobertas, eram as cortinas, as cobertas e os véus. Tudo o que era de pano era a responsabilidade deles, o transporte e o cuidado. E Merari, ao norte, que eram das estruturas, das tábuas, das travessas, das colunas e das bases. Você vê em Números 4, de 31 a 32. Certo? Então, você vê a organização de Deus até para o transporte do seu tabernáculo. Então, Deus ele é super organizado nessas coisas. Mas uma coisa interessante, porque nós vemos aqui, na faixa etária do serviço. Olha Números 4, versículo 3. Quem é que pode ler para a gente? Já de 30 anos para cima, até os 50 anos será todo aquele que entrar neste serviço, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Ou seja, eles tinham aqui uma organização aqui de 30 anos para cima. Tem um outro local, até os 50, né? 30 anos até os 50 anos. Em Números 8, 24,
uma divisão ali de um período de 5 anos. Quem é que pode ler para a gente? Números 8, 24. Este é o filho dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço do ministério da tenda da congregação. Há um consenso aqui, porque as escrituras elas não deixam muito claro sobre isso. Mas de acordo com a tradição histórica do povo de Israel, esse período de 5 anos, entre os 25 anos e 30 anos, esse período de 5 anos, era um período de aprendizado das funções que eram necessárias. Então, o povo de Israel, para a luta, para a batalha diária, eles eram a partir de 20 anos para cima. Mas na batalha espiritual, aonde eles tinham que se preparar para o serviço a Deus, Deus ele colocou uma idade um pouco mais avançada. Dos 25 aos 30, um período de... isso não está dizendo nas escrituras, essa parte dos 5 anos é um consenso entre os estudiosos. Era um período de preparação para o serviço a partir dos 30 anos dentro do tabernáculo. Existia um período como se fosse um seminário, né, para que eles pudessem se preparar para fazer as funções bem estabelecidas. Então nós temos ali uma organização de Deus até mesmo no período de assistência antes de assumir a carga completa. É por isso que Paulo futuramente vai falar para as igrejas, olha, não imponham a mão sobre pessoas que eram neófitas. Ou seja, pessoas sem preparo para o serviço do Senhor. Então, o que acontece hoje, a gente vê muitas igrejas aí, e hoje a gente fica até meio temeroso de falar, nossa, eu sou pastor. Por quê? Porque hoje em dia, cada um diz que se converteu, 3 dias depois já é pastor. Né? Não tem preparação, não tem nada e só fala bobeira. Você vai ver na internet o tanto de bobeira falada uma atrás da outra, não é brincadeira, porque as pessoas não se preparam para o serviço ministerial. E nós vemos claramente Deus estabelecendo ordem para o serviço ministerial. Então, um exemplo prático que nós podemos ver aqui é de um exército, de uma banda, de uma orquestra. Olha, quinta-feira agora, teve a Filarmônica a Filarmônica de Uberlândia, aqui no Teatro Municipal. Nós fomos lá assistir a Filarmônica. Excelentíssima. Cada instrumento no seu lugar, cada som perfeitamente. Eu até filmei, mandei para o pastor, né, pastor, o videozinho. Olha, excepcional. E o Sandro estava com a gente e ele perguntou assim para a gente, falou, pastor, eles se preparam um pouco, né? Um pouco, eles passam o ano todinho se preparando para uma apresentação de 1 hora. O que isso quer dizer? Mesmo o mundo sabe que existe uma preparação para o serviço do Senhor, ou para o serviço geral. Quanto mais nós que somos cristãos, quando vamos servir a Deus. Por isso que a gente não pode, por exemplo, no ministério pastoral, no ministério da escola dominical, de ensino, não pode ser de uma hora para outra. Não pode ser assim, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar, o que eu vou pregar aqui? Que muita gente faz. Não, tem que ser uma vida de estudo, uma vida de preparação. Tem que ser às vezes a gente é pego no supetão. Eu já fui pego no supetão assim. Uma vez, eu era seminarista ainda, e eu tava voltando do seminário para a igreja local, onde eu servia, e aí um pastor de uma outra igreja chamou e falou assim, foi no dia que eu cheguei, ele falou, amanhã você prega pra gente lá na igreja? Olha, se eu não tivesse preparado, eu tinha me pego de supetão. Mas eu já tinha várias mensagens prontas, preparadas, com antecedência, estudadas. E isso faz parte do ministério pastoral, faz parte do ministério de ensino. Mas Pedro vai falar sobre isso, que a gente tem que saber responder a todos quanto nos pedirem razão da nossa fé. E isso é uma preparação mesmo antes. Ou seja, ontem nós tivemos uma experiência muito interessante. Eu tive, né? Saindo do Confra Jovens, nós fomos lá fomos comprar um refrigerante
num Disque Bebidas que fica perto de casa. Na hora que eu saí de dentro do Disque Bebidas, as meninas estavam no carro, que eu fui entrar no carro, um senhor falou assim, ele estava bebendo umas latinhas, mas ele não estava bêbado ainda. Mas ele parou assim e ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi que você deu, Deus abençoe aqui para ele, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é felicidade para você? Aí o que acontece? Na hora eu pensei nas meninas, mas eu vi que ele não estava bêbado, e aí a gente começou a conversar. Conversamos mais ou menos meia hora ali. A Alita já estava ficando até braba. Mas conversamos meia hora. E nesse intuito ele me perguntou sobre o que era felicidade, o que era paz, qual é o meu entendimento sobre a vida. E a gente foi conversando. Ele se dizia agnóstico, ateu, e assim, a gente foi conversando sobre algumas coisas. E foi a oportunidade que eu tive de poder evangelizá-lo, mesmo que foi rápido ali. E eu conversei com a Fran, logo depois que terminou, que a gente foi embora, conversei com a Fran, olha, nós não podemos perder essas oportunidades. Se eu não soubesse falar a razão da minha fé, eu tinha perdido a oportunidade de evangelizar aquele homem. Isso era o que? Era umas 11 horas da noite, né? Talvez fosse a última vez, eu não sei, eu não conheço ele. Talvez foi a última vez que ele teve a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Então, nós precisamos estar preparados para dar razão da nossa fé. Então, irmãos, na igreja, Cristo dá os dons e Deus dá o ministério. Só para nós finalizarmos, eu queria ler em Efésios 4, 11 e 12. Quem é que pode ler para a gente aí? Efésios 4, 11 e 12. Eu mesmo tenho uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. 11. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério de magnificação do corpo de Cristo. Então, o que acontece? Deus ele dá a mesma função para um e para outro? Não, ele dá funções diferentes para que o seu trabalho possa fluir. Ele precisa de nós? Deus precisa de nós para alguma coisa? Não. Na hora que Deus quiser dizer assim, Atos, vem para a glória, que já deu seu dia, acabou. E não importa o que eu queira fazer, acabou, ali foi o meu dia. E aí Deus vai levantar outra pessoa que tenha ou o meu, ou outros talentos e dons que podem ser atribuídos na igreja local. E nós não podemos ficar preocupados. Eu estava conversando com o pastor na quarta-feira. Quarta-feira nós conversamos ali que muitos tratam a igreja como se fossem suas. Mas na verdade, a igreja é de Cristo. E por isso nós precisamos servir a Deus, utilizando o que Deus faz: organização, guia e santificação. Amém? Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, aqui na Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer por todas as Tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar e que a Tua glória seja vista sempre no nosso meio, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.